And after that, I decided to become a movie star. Peter Dinklage é um ator e produtor de cinema dos Estados Unidos com vários trabalhos de destaque no currículo. Ele destruiu todos os estereótipos de aparência e alcançou a fama não por causa da sua estatura, mas com muito trabalho árduo e perseverança. Nesse vídeo a gente vai falar da vida de um pequeno ator com um enorme talento. Mix Show apresenta... Peter Dinklage, como é a vida de Tyrion de Game of Thrones e quanto ele ganha. Peter Hayden Dinklage nasceu em 11 de junho de 1969 em Morristown, Nova Jersey, e a família dele era uma família comum. A mãe dele, Diane, era professora de música numa escola primária e o pai dele, John Carl, era agente de seguros, mas ficava vários meses por ano sem trabalhar. Peter tem sangue alemão, irlandês e inglês. Quando ele nasceu, a família já contava com o filho Jonathan. Ainda bem pequeno, ele foi diagnosticado com acondroplasia, que é uma mutação genética bem rara. É um tipo de nanismo que retarda o crescimento dos membros, mas a cabeça e o tronco se desenvolvem normalmente. Curioso que Peter é o único da família que tem essa condição. O resto da sua família toda tem uma estatura normal. Aos 5 anos de idade, ele fez uma operação para endireitar as pernas, mas os médicos não tinham muito o que fazer. Mesmo na adolescência, o crescimento dele parou numa marca de 1,35 m e com um peso de 35 gramas. Peter estudou numa escola católica particular para meninos, a Delbarton. Os colegas volta e meia faziam bullying com ele por causa da aparência, o que fez ele não ser muito sociável não. Ele falou numa entrevista que foi graças à sua família que ele conseguiu lidar com essa pressão social, porque eles o ensinaram a se aceitar como ele é. Conforme foi ficando mais velho, ele começou a fazer piada da própria particularidade e começou a ficar mais confiante. E no 5º ano ele fez um papel importante na produção escolar de How Toys Become Real e arrancou tantos aplausos que decidiu ser ator no futuro. Depois disso, ele participou de muitas peças até se formar. Em seu tempo livre, Dinklage aprimorava o seu talento junto com o irmão mais velho, organizando shows de marionetes para os vizinhos. Aliás, Jonathan também atuava bem, mas o amor pela música foi mais forte e depois ele se tornou violinista profissional. Interessante que o empresário de Bruce Springsteen morava na vizinhança deles, e Bruce costumava ensaiar lá e a família de Peter falava que o som era alto e eles não gostavam nadinha daquilo. Em 1987 ele terminou o ensino médio e depois ele entrou na Bennington Theatre College no estado de Vermont, onde ele escolheu se especializar em dramaturgia. Lá ele conseguiu se firmar como um aluno super talentoso e esforçado, além de ser um colega maravilhoso. Ele passava as horas vagas como qualquer outro estudante, fazendo bagunça com os colegas, bebendo e tocando música. Ele chegou a se apresentar com a banda dele de punk Wheezy, em que ele tocava trompete e era um dos vocalistas. E ele tem uma lembrança dessa juventude inconsequente, uma cicatriz bem saliente no rosto que ele arranjou pulando no palco durante um show. Em 91 ele terminou a faculdade e depois disso, junto com seu melhor amigo Ian Bell, foi para Nova York. Eles planejavam abrir uma companhia de teatro por lá. Eles tinham pouco dinheiro, aí então eles alugaram um apartamento barato no Brooklyn, sem aquecimento e cheio de ratos. Durante muito tempo, Peter não conseguiu encontrar trabalho. As companhias teatrais não o aceitavam e só queriam dar para ele papel de leprechaun ou de anão. Mas ele se recusava por princípio, porque a maioria dos papéis ridicularizava os anões. Depois de fracassar muito na seleção de elenco, ele conseguiu um emprego numa empresa de processamento de dados, mas o dinheiro mal dava para pagar o aluguel. Ele até falou que nesse período, muitas vezes ele só conseguia comprar um pacote de batata frita por dia. No fim das contas, os rapazes foram despejados porque não conseguiram pagar o aluguel, e depois disso, Peter teve que ficar pra lá e pra cá na casa de amigos.
Mas logo a sorte sorriu para ele e ele conseguiu um papel num filme independente. Em 95, ele estreou nas telas na comédia dramática Vivendo no Abandono, numa parceria com Steve Buscemi, que depois virou um grande amigo dele. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Na verdade, ele fez papel dele mesmo no filme, um ator que só conseguia fazer papel estereotipado por causa da sua estatura anã. Mesmo os críticos recebendo bem a atuação dele, ele não conseguiu encontrar um agente depois. Em 1996, ele estrelou o filme de ação Bullet, de Mickey Rourke, mas nem sequer foi listado nos créditos. E nos anos seguintes, ele só ganhou papéis menores em filmes de baixo orçamento, entre eles Ladrões de Cofre, A Natureza Quase Humana, Foi Só um Beijo, 13 Moons e a série de TV Third Watch. Em 2003, ele apareceu no drama O Agente da Estação, fazendo o papel de um anão recluso, eternamente ridicularizado pelos outros. Really angry? About what? Being a dwarf. Esse papel foi um verdadeiro avanço na carreira dele e rendeu muitas nomeações no cinema, incluindo o Screen Actors Guild Award de melhor ator. No mesmo ano, ele estrelou o filme de fantasia familiar Um Duende em Nova York e o drama Na Ponta dos Pés, contracenando com Gary Oldman, Matthew McConaughey e Kate Beckinsale. Peter também apareceu no palco do New York Public Theatre, interpretando Ricardo III na peça homônima de Shakespeare, que já era seu sonho de longa data. Depois disso, ele fez várias outras peças. Interessante que o amor dele pelo teatro teve um papel super importante na vida pessoal dele. No final dos anos 90, ele conheceu a diretora de teatro Erika Schmidt. E como os dois gostavam muito de dramaturgia, eles começaram uma forte amizade que, com o passar dos anos, se transformou em amor. Em 2004, Peter pediu Erika em casamento e 1 ano depois eles tiveram um casamento bem modesto. Em 2005, ele fez as séries Life as We Know It, Entourage, Fama e Amizade e o melodrama O Encalhado, a comédia Surviving Nadine e o drama Lassie, em que ele fez um artista de circo itinerante. Em seguida, ele aumentou o repertório dele com as séries Threshold e Nicked Up, a fantasia romântica Penélope e o drama policial Sob Suspeita, que também contou com Vin Diesel num dos papéis principais. Apesar do filme ter sido um fracasso de bilheteria, a atuação dele foi muito elogiada. Em 2007, ele interpretou um cientista louco na fantasia familiar Vira-Lata e também apareceu na comédia britânica Morte no Funeral como Peter, que aparece no funeral falando que era amante do falecido e pedindo dinheiro para ficar em silêncio. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? O filme ficou tão popular que 3 anos depois fizeram um remake americano e Peter interpretou de novo o mesmo personagem, só que com um elenco diferente. Em 2008, ele apareceu no filme As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, interpretando o anão Trampkin. Quando o filme foi lançado, a crítica foi unânime dizendo que não conseguiu se livrar do estereótipo. E ele mesmo considerou a participação dele nesse projeto uma grande decepção. Em seguida, ele fez ainda mais trabalhos como o sitcom 30 Rock, o drama São João de Las Vegas, o melodrama I Love You Too, o suspense Último Ritual de Ransom Pride e a tragicomédia A Morte de Pete Smalls, em que ele também trabalhou como produtor executivo. Em 2011, ele apareceu na tragicomédia romântica Pronta pra Amar e na aclamada série Game of Thrones, que é baseada em As Crônicas de Gelo e Fogo de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me.
Vale lembrar que ele foi o primeiro ator escolhido para a série sem precisar passar por nenhuma seleção de elenco. Na série, ele fez Tyrion Lannister, apelidado de Imp, que curtia a vida adoidado. Depois que a primeira temporada estreou, a foto de Dinklage apareceu na capa da revista Rolling Stones, a Playboy o chamou de gato sexy e a publicação GQ deu a ele o título de Garanhão do Ano 2011. Mas ele mesmo não acredita nesses títulos, porque ele não acha que na realidade as mulheres gostem muito dos anões. Depois disso, ele apareceu em mais 7 temporadas de Game of Thrones até 2019. Ele confessou numa entrevista que quando pegou o roteiro na mão, ele começou a ler de trás para frente para ter certeza de que o seu personagem ia sobreviver até a última temporada. A popularidade do personagem dele só cresceu a cada temporada, e ele acabou ficando em segundo lugar no ranking dos melhores personagens, só atrás da irmã dele na tela, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and plaited hair. To be honest, I was drunk for most of it. Aliás, Lynna Headey, que interpretou Cersei, é amiga de longa data de Peter, e foi ele que a recomendou para o papel. Vale destacar que entre os atores da série, foi Peter que recebeu o maior número de prêmios: 4 Emmy, 1 Globo de Ouro, 1 Saturno e 1 prêmio do Actors Guild. E ele foi nomeado pelo New York Times como um dos 8 atores que transformaram a televisão numa forma de arte. Game of Thrones se tornou o projeto mais bem-sucedido de todos os tempos da HBO e o mais caro do gênero fantasia. Contam que nas 2 primeiras temporadas o cachê de Peter foi de $150 mil por episódio. Na terceira e quarta de $300 mil, na quinta e sexta $500 mil e na última $1,1 milhão por episódio. Assim, os ganhos totais dele com as filmagens da série ultrapassaram $30 milhões. Paralelamente às filmagens da série, ele participou de outros projetos dublando os personagens dos desenhos A Separação dos Continentes de Scratch, Parte 2, A Era do Gelo 4, Rick e Morty e Angry Birds. Ele também fez a voz de Tyrion num jogo de videogame baseado na série. Além disso, ele participou de vários filmes. Em 2013, ele complementou a lista dele com o melodrama Um Caso de Amor e a comédia Um Jogo Legendário. E em 2014, ele fez os dramas A Decadência de Joe Albany e O Que Fazer, e a ação e ficção científica X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, interpretando o cientista malvado Bolivar Trask. By the time you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in one lifetime. Interessantíssimo é que ele queria tanto fazer esse filme que aceitou o papel sem nem ler o roteiro. Os críticos elogiaram muito a atuação dele e ele foi indicado ao prêmio MTV Channel Award como o melhor vilão. Em 2015, ele estrelou o drama Taxi e a comédia de ficção científica Pixels, que foi muito criticada e indicada para o prêmio Framboesa de Ouro. Em 2016, ele fundou a Estuary Films, que é uma produtora de filmes fundada com seu sócio David Ginsburg. No mesmo ano, ele fez mais trabalhos em cinema, A Chefa, e no ano seguinte com o detetive A Máquina de Lembranças, o drama 3 Cristos e 3 Anúncios para um Crime, com Frances McDormand e Woody Harrelson nos papéis principais. You two boyfriend and girlfriend? Early stages, you know. Is that right? We had a couple dates. O último filme foi muito elogiado pelos críticos, e os criadores, junto com os atores, receberam muitos prêmios, incluindo 2 Oscars e 4 Globos de Ouro. Apesar de Peter não ter ganhado nada pelo papel, os espectadores dizem que a aparição dele é uma das mais memoráveis. Em 2018, ele fez o papel principal no drama fantástico I Think We Are Alone Now, e no filme biográfico Meu Jantar com Hervé, sobre os últimos dias de vida do ator francês Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk.
except the whole world is drunk with you. Aliás, ele também trabalhou como produtor nos 2 filmes. Ele apareceu no mesmo ano como um anão gigante no filme de super-heróis Vingadores Guerra Infinita, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. Em 2019, Peter fez uma participação especial na comédia Between Two Ferns, o filme, e no ano seguinte o papel principal no suspense Eu Me Importo. Ele também deu voz a um dos personagens do filme de animação Os Croods 2, Uma Nova Era. Em 2021, ele protagonizou o musical Cyrano, filmado com base no enredo da peça teatral de mesmo nome. Interessante que o roteiro foi escrito pela esposa dele. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Engraçado que ele literalmente implorou pra Erika deixar ele fazer o papel, porque ele tinha o sonho de cantar no palco. É verdade que na obra original a desvantagem do personagem principal é o narigão, mas na adaptação é a baixa estatura. Ele foi brilhante no musical e então foi indicado para um Globo de Ouro. Ele continua trabalhando ativamente em filmes. No meio de 2022, estreou a comédia American Dreamer. Também já acabaram de ser filmados Viciados em Amor, The Toxic Avenger e Brothers. E ainda estão em fase de filmagem Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Hit Pig. Até o momento, a fortuna de Peter é estimada em 25 milhões de dólares, incluindo royalties de filmes e contratos de publicidade. Em 2017, ele estrelou um curta publicitário para a cerveja Estrela Damm e em 2018 fez um rap num comercial do Doritos e do refrigerante Mountain Dew Ice, que foi junto com Morgan Freeman. Ele também fez propaganda de tecnologia de rede intuitiva da Cisco. Curioso que depois que ficou famoso ele assinou um contrato tão sério, porque no início da carreira só davam para ele papel de duende em propaganda de Natal, que ele sempre recusava. Ele toma cuidado para manter a vida pessoal fora do alcance do público. Ele também não usa redes sociais e fica muito irritado quando os paparazzi seguem a família dele. Em dezembro de 2011, eles tiveram uma filha, mas eles não revelam o nome da menina. Em setembro de 2017, outra criança apareceu na família, mas ninguém nem sabe o sexo e o nome. Dizem que as crianças não herdaram a condição do pai. Ele e a família moraram muito tempo em Manhattan. Ele podia ser visto passeando com o cachorro ou andando de patinete. Há alguns anos, eles se mudaram para uma casa de campo com um jardim enorme que ele gosta de cuidar. Mas tudo isso fica fora das câmeras e da curiosidade dos fãs. O ator tem um carro Chrysler 300 que foi projetado especificamente para ele, levando em conta a altura dele. Ele também encomenda as roupas dele ou compra em loja infantil. Ele é vegetariano desde os 16 anos. Quando ele tinha que comer carne nas cenas de Game of Thrones, ele usava tofu ou carne fake. Ele também é membro de várias organizações de defesa dos animais. Uma vez ele narrou o vídeo Face Your Food, representando a PETA, promovendo o consumo de alimentos veganos por motivos éticos. Perguntaram várias vezes a ele se, como celebridade, ele queria representar os interesses dos anões. Ele respondeu que mesmo agora ele nem sempre consegue ficar em paz com a particularidade dele. Então seria hipócrita ajudar as pessoas a lidar com o que ele mesmo ainda não consegue lidar tão bem assim. Mas ele usou a popularidade para chamar a atenção para um incidente. Em 2012, no discurso dele no Golden Globe Awards, ele mencionou o ator anão Martin Henderson, que foi jogado em um bar da Nova Zelândia por um jogador de rugby bêbado. Como resultado da queda, Henderson sofreu uma lesão na medula espinhal e acabou morrendo em decorrência dos ferimentos em 2016. Peter ficou mundialmente famoso com Game of Thrones, mas ele tem vários outros trabalhos brilhantes na filmografia dele.
Qual é o seu filme favorito de Peter Dinklage? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.